por que que a gente sonha, professor? O que que são os sonhos? É um reflexo do que foi o nosso dia? São desejos reprimidos? São medos? O que que são os sonhos? Tudo isso, Mari. Os nossos medos e os nossos desejos, então a gente poderia dizer os nossos desejos e os nossos antidesejos, aquilo que a gente não quer que aconteça, são o tecido primário dos sonhos. É disso que os sonhos tratam. Só que eles não tratam só do nível do indivíduo, da pessoa que está sonhando. Eles também têm uma dimensão coletiva, porque a gente compartilha experiências. Todo mundo nasceu, né? Se você teve sorte, você se desenvolveu, chegou à puberdade, chegou à idade adulta, chegou à meia-idade, envelheceu. Então, essas fases da vida nos tornam semelhantes a quem está lá do outro lado do planeta, né? Além disso, a gente tem semelhanças culturais. Então, a gente fala uma língua que deriva do latim, então a gente vai ter uma semelhança cultural com boa parte das culturas da América e da Europa que falam línguas latinas. Todas essas camadas aparecem nos sonhos e elas não aparecem uma ou outra, elas aparecem juntas. Então, o seu sonho, geralmente, ele pode ter múltiplas interpretações e não apenas uma interpretação. Depende muito do que você está sentindo. E aí, quando a gente conversa com as outras pessoas, a gente consegue entender melhor o que isso tudo quer dizer. Agora, uma coisa que é legal do ponto de vista da perspectiva indígena, que são os povos que realmente conservam e desenvolvem ainda hoje a arte de sonhar, a gente vai perceber que os sonhos não são só sobre os desejos e medos do indivíduo, mas do grupo. Por isso que na pandemia estava todo mundo sonhando parecido. Porque os problemas eram parecidos, estava todo mundo sofrendo. Seja no andar de cima, seja no andar de baixo, todo mundo estava com medo de morrer. Isso apareceu com muita nitidez nos sonhos em todo o planeta. Uhum. Como é que isso aparecia, professor, para a gente entender na prática? Porque os sonhos, eles muitas vezes são caóticos, ou enfim, a gente tem muita dificuldade de avaliar o que eles querem dizer, né? Na pandemia estava todo mundo sonhando meio parecido com o que, por exemplo? Assim, o senhor pode trazer algumas... Claro que interpretação de sonho é um troço muito delicado, né? Como o senhor disse, é uma coisa muito particular de cada um, mas tem algumas linhas que são mais gerais, que a gente possa entender o que o sonho quer dizer? Essa pergunta é ótima, porque é o seguinte, quando a gente está passando por um problema muito grande, uma coisa muito séria que aconteceu na sua vida, especialmente quando é muito ruim, isso tende a aparecer nos seus sonhos até de maneira literal. Por exemplo, uma pessoa que é atacada por um animal selvagem, se ela desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, que é basicamente a repercussão daquela memória negativa, ela vai desenvolver pesadelos recorrentes, e esses pesadelos frequentemente vão ser muito literais, eles vão ser pesadelos com aquele ataque, variações sobre aquele tema. Com o passar do tempo, se ela estiver se tratando, se ela estiver em terapia, ou se ela tiver algum tipo de suporte espiritual, ou simplesmente uma família maravilhosa e amigos sensacionais, ela vai começar a sair do trauma. E aí esses pesadelos vão começar a ficar metafóricos. Aquilo que era literal, que era um ataque de um animal selvagem, vai passar a ser algum outro tipo de ataque, no nível do simbólico. E quando ela se libertar daquele trauma, quando ela se curar daquele trauma, através de um trabalho, porque sem trabalho é muito difícil, esses sonhos vão desaparecer. Eu estou simplificando, a gente está fazendo uma coisa hipotética, mas acho que dá uma ideia desse percurso, que vai do muito ruim e literal até uma coisa mais metafórica, uma analogia, uma coisa quase poética, que depois você se livra daquilo. Agora, recentemente saiu evidências de que tem um tipo de sonho que é particularmente terapêutico. Sonhos são terapêuticos, isso tanto a psicanálise, quanto a psicologia analítica, quanto os pajés amazônicos, quanto os sacerdotes de Apolo na Grécia Antiga concordariam. Sonhos são terapêuticos. Agora, tem um tipo particularmente terapêutico, que é chamado de sonho catártico, que você começa mal e termina muito bem. Começa então mal e termina bem. Tipo, começa com um pesadelo ou não necessariamente um pesadelo? Começa um pesadelo que depois se resolve num sonho bacana. Então isso é uma vivência onírica do que a gente tem que experimentar na realidade, que é levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? Siddhartha, é isso, a gente vive o tempo todo. Siddhartha, e quem não sonha? O pessoal fica preocupado, olha, eu não tenho nenhum tipo de sonho, eu deito, durmo, acordo e não tenho nenhuma memória do que eu sonhei, do que eu possa ter sonhado. É algum tipo de problema? Eu ouvi tu falar que o sonho é terapêutico, mas tem algumas pessoas que não sonham ou não lembram de ter sonhado. Ótima questão. Então vamos lá. Todo mundo, ou quase todo mundo, sonha toda noite, várias vezes por noite.
Só quem não sonha de verdade são pessoas que têm certas lesões neurológicas muito específicas e raras. O que acontece com a maior parte das pessoas é que a gente não se lembra de que sonha. Uma coisa é sonhar, outra coisa é trazer o conteúdo do sonho para a mente consciente. Isso depende de uma concentração antes de dormir, uma intenção de resgatar o sonho antes de dormir e uma execução dessa intenção ao despertar, ou seja, em vez da pessoa levantar e escovar os dentes, ela fica parada e ela se lembra do que sonhou e aí ela traz isso para sua mente consciente, faz um áudio, escreve e, para fechar o ciclo, tem que compartilhar com alguém que esteja a fim de ouvir, que não é comum nos dias de hoje. Tem um método, portanto, para lembrar do sonho. Certamente. Interessante. E, professor, sonhos premonitórios existem? Tem base científica para essa percepção? Tanta gente já disse, eu sonhei com aquilo que ia ocorrer. E aconteceu de verdade. Isso é possível? Totalmente possível. Mas vamos dissecar isso um pouquinho, essa ideia um pouquinho. Se você olhar a história humana, olhar os textos mais antigos da Suméria, da Babilônia, do Egito, na China, na Índia, em todo lugar, você vai encontrar que os sonhos podem ser premonitórios. Eles não são sempre premonitórios. Frequentemente eles são confusão, mas de vez em quando aparece um sonho que prevê o futuro. Isso está descrito na história da humanidade. Isso colide com a ideia de que o futuro não aconteceu ainda, né? Pelo menos a nível macroscópico, o futuro ele não existe ainda. Ele vai existir. Ele é uma potência, ele não é real ainda. Então, como é que você poderia prever o futuro? Seria impossível um oráculo determinístico. Eu publiquei há 6 anos atrás um livro que se chama O Oráculo da Noite. Por quê? Porque certamente o sonho pode ser um oráculo, mas ele não pode ser determinístico. Ele tem que ser, pelo menos do ponto de vista da biologia, probabilístico. O que eu quero dizer com isso? Que ele simula futuros possíveis. Não que vão acontecer, mas que talvez aconteçam. Que você talvez até possa evitar, se for ruim, ou facilitar, propiciar, se for bom. E é exatamente isso que a gente vai encontrar lá nos templos de Apolo, na Grécia, no Egito e outras culturas antigas. E hoje, entre povos sonhadores, como os Chavante no Brasil, os Yanomami no Brasil, em que aquele sonho ele serve como um guia para o seu ato futuro. Eu sonhei que eu ia caçar, e aí no meu sonho eu fui picado por uma cobra, o que eu faço amanhã? Eu nem saio de casa. Isso acaba prevenindo. Então isso é possível. Pois é, eu não sei mais do que tu ia perguntar, mas a minha dúvida era sobre essa manifestação do inconsciente no sonho, né? O que eu queria entender, eu sempre tenho essa dúvida, porque os sonhos tendem a ser muito, muito caóticos, né? A gente não consegue entender direito. Às vezes tem sonhos que são uma coisa tão absurda, assim, que é difícil propor chega a ser cansativo lembrar depois. Exatamente. Eu vou contar no dia seguinte e fico tentando lembrar e juntar o sonho e dar um bug no cérebro. E às vezes é uma maluquice mesmo. E às vezes é muito angustiante. Tem alguns sonhos que são muito padrões, né? Professor, por exemplo, eu quero pegar uma coisa e a minha mão não vai, né? Eu fico ou eu quero correr de algo ou de alguém e eu vou correndo devagar e parece que tá tudo em câmera lenta, enfim. Eu acho que são sonhos meio comuns. Outro que era muito frequente, que comigo ocorreu numa fase específica da vida, era sonhar que eu tava nu, num lugar, todo mundo me olhando. Quer dizer, muita gente diz que isso é porque tu tá te sentindo inseguro, né? Tá te sentindo desnudo perante essa tua fase da vida, enfim, tá te sentindo muito olhado. Essas interpretações, elas fazem sentido, professor? E eu fiz um monte de pergunta ao mesmo tempo, o senhor me desculpa, me empolguei aqui, tá? Mas essas interpretações, para dizer, sonhos meio padrões, assim, né? Esse que a gente tá caminhando e não consegue andar direito, esse da gente tá pelado, elas fazem sentido. E esses sonhos doidos que a gente não tem a menor ideia do que significa, como é que a gente faz para tentar buscar algum significado? Muito legal. Então vamos lá. O fato dos sonhos serem frequentemente bizarros faz com que muita gente acredite que eles não têm uma interpretação possível. Mas a gente pode facilmente ver que isso não é verdade quando a gente considera que uma pessoa que foi à guerra, por exemplo, veteranos de guerra, eles tipicamente voltam com transtorno de estresse pós-traumático e sonham repetidamente pesadelos com aqueles eventos da guerra. Isso é uma demonstração de que não é por acaso. O cara não aconteceu aquilo por acaso. O sonho tem a ver com a história de vida da pessoa. O sonho tem a ver com o que está acontecendo com você agora e com a sua história. Certo? Então você pode sonhar agora um evento adverso
que utiliza como símbolo uma coisa que aconteceu com você quando você tinha 7 anos e que está guardado na sua memória, no seu inconsciente, como você bem disse. O que seria então o inconsciente? A soma de todas as nossas memórias, que é coisa pra caramba, e todas as suas combinações possíveis, que é mais coisa ainda. Então, do ponto de vista prático, é quase como se fosse infinito, uma fonte quase infinita de imagens. Agora, essas imagens, elas vão dizer respeito às suas emoções de agora. Então, como você falou, de repente eu estou num momento que eu estou mais inseguro, me sentindo exposto, aí eu sonho que eu estou nu. É um sonho esse é um sonho clássico, um sonho universal, né? Então, ele vai existir no planeta inteiro, mas não é no planeta inteiro que as pessoas têm o mesmo tipo de relação com a vestimenta. No Brasil, a gente anda... Normalmente as pessoas andam vestidas, mas às vezes bem pouco vestidas comparada, por exemplo, com o mundo islâmico. Então, certamente esse sonho vai ter conotações bem diferentes nessas culturas. Né? No mundo islâmico, as mulheres são proibidas de mostrar os cabelos. Isso para lá é estar nu. Então, se uma pessoa sonhar que está andando, uma mulher sonhar que está com os cabelos ao vento lá, isso pode ter uma conotação de liberdade que aqui não teria. Então entra um fator cultural. E a gente tem que pensar que sempre existe um fator individual. Então, por exemplo, se eu falo para vocês que sonhei que eu estava nadando com um tubarão, quase todo mundo vai dizer, puxa, era um pesadelo. Mas eu preciso, na verdade, saber o que tubarão significa para o sonhador. Porque, de repente, essa pessoa estuda tubarões e adora tubarões e esse sonho... Então, é impossível interpretar um sonho pelo seu valor de face. Só quem pode profundamente interpretar o sonho é quem sonhou. Agora, o diálogo com as outras pessoas, se você conta o seu sonho para um amigo, para uma amiga, para sua mãe, para o seu filho, para o seu companheiro, para sua companheira, para o seu terapeuta, para o seu pajé, para sua mãe de santo, para o seu padre, para o seu pastor, não interessa. Se você encontra um interlocutor interessado efetivamente no que você está falando, isso vai te ajudar a interpretar o sonho. Mesmo que essa pessoa tenha uma interpretação que você considera errada. Pronto, é menos uma para você considerar. Se ela fornecer alguma coisa que você não tinha pensado que você considera correta, então é mais uma interpretação. Quantas interpretações seu sonho pode ter? Tantas quantas você achar importante para navegar a própria vida. Quantas vezes ou quantos sonhos por noite uma pessoa costuma ter? Existe uma estimativa? A gente acaba lembrando de um, às vezes, ou de nenhum. Mas pelo que eu entendi, a gente sonha várias vezes durante a noite. Isso. A gente geralmente lembra, ou não lembra nada, ou lembra do último, que é mais longo, mais complexo. Esses ciclos demoram mais ou menos 90 minutos. Então, a cada 90 minutos você tem um sonho. Você pode ver que quando você acorda de manhã, sei lá, você acordou às 5 da manhã, e aí você fala, vou dormir mais um pouco. Aí você provavelmente vai acordar em torno de 6h30. Se você resolver dormir mais um pouco, você provavelmente vai acordar em torno de 8 da manhã, porque são ciclos de 90, claro, cada pessoa um pouco diferente. Só que você tem 4 a 5 ciclos por noite. Então, no mínimo, você teve 4 a 5 sonhos por noite. Na prática, é mais, porque você não sonha só no sono REM, essa fase do sono de movimento rápido dos olhos. Você também sonha, por exemplo, no início da noite. Quando você começa a entrar no sonho, você dá uma sonhadinha, não é? Você começa a dormir, dá uma sonhadinha. Aquilo também é sonho, mas não é sono REM, é um outro tipo de sonho, que é o sonho que a gente chama de hipnagógico, é o sonho que conduz ao sono. Às vezes, agora, até esse sono inicial, a gente acaba acordando pelo sonho, às vezes. Eu sonhei que eu tô dirigindo, aí eu faço um movimento de apertar o freio, um exemplo, e acaba me acordando porque meu corpo reagiu àquele sonho. Você está em interação contínua com o que está pensando, né? E se for muito assustador ou te der uma surpresa, você pode acordar de fato. Então, Agora, quando eu escrevi o Oráculo da Noite, há 5 anos, eu escrevi lá, olha, todo mundo tem entre 4 e 5 sonhos por noite. E depois eu tive uma experiência pessoal que me mostrou que eu estava errado. Errado. Eu fui fazer um retiro de meditação chamado Vipassana. Eu fiquei 10 dias meditando 10 horas por dia e eu nunca tinha meditado, sei lá, nem 10 minutos direto. E foi muito difícil, muito duro. E é uma situação que você fica isolado, não pode nem olhar no olho das pessoas, não pode falar, não pode escrever, não pode fazer áudio, não pode fazer nada, tem que ficar só meditando. É uma experiência muito limite. E lá eu descobri que eu tive uma noite 5 sonhos completos e complexos e independentes dentro de um período de 90 minutos. Então, 5 dentro de 90 minutos. Que loucura. Muito louco. Isso talvez tenha a ver com uma coisa que a gente estuda em neurociências, que é a compressão da atividade elétrica durante o sono. Então você pode ter uma reativação de memórias, um replay de memórias durante o sonho, que acontece em velocidades muito mais altas do que na vigília. Então
pode ter uma experiência muito longa e complexa em termos subjetivos, que na verdade durou minutos. Professor, a gente tem recebido aqui alguns questionamentos. Tem ouvintes dizendo que recorrente, o sonho é muito ruim. E ele tem, inclusive, dificuldade para dormir. Porque ele sabe que quando ele dormir, o sonho vai ser ruim. Existe algum exercício, alguma maneira da gente doutrinar o que a gente vai sonhar, escolher com o que a gente vai sonhar, para não sonhar com as coisas ruins, para sonhar com coisas menos ruins, né? Para que a gente possa ter um sono mais tranquilo? Essa pergunta é bem importante do ponto de vista da sociedade mesmo. Quando a gente tem um sonho, um pesadelo, um sonho de ansiedade negativo, de teor negativo, que se repete, isso se torna um problema na vida da gente. E a gente precisa fazer uma investigação, eu diria assim, com uma pessoa profissional, por exemplo, um psicólogo, uma psicóloga, para tentar entender se isso que está se manifestando no sonho diz respeito a um trauma não tratado. Alguma coisa muito ruim que aconteceu na sua vida que você não deu atenção, ou você era criança e seus pais não deram atenção, aquilo não foi adequadamente endereçado. E aquilo fica uma cicatriz dando problema. Aquilo vai dar problema talvez a vida toda se você não tratar. Então é melhor tratar. Tem que ir lá e tratar. Só que às vezes você tem um sonho repetitivo que te incomoda e você não consegue identificar nenhum trauma. Então você poderia dizer assim, ele não está derivando de uma única memória aversiva, talvez ele esteja derivando de uma combinação de circunstâncias que você nem consegue identificar direito, mas que está incomodando também. Aí existe uma terapia que tem uma base científica sólida, que se chama terapia de ensaio de imagens boas, que é mais ou menos o que você já descreveu aí. Ou seja, você antes de dormir fala, em vez de eu sonhar com aquilo que me dá medo, com a bruxa, com Godzilla, com o assaltante... Com os boletos. Com a derrota do meu candidato, Sim, da minha candidata no ano que vem, com a enchente de Porto Alegre, eu vou sonhar com alguma coisa boa. Essa coisa boa pode ser uma coisa boa que simplesmente joga você num lugar muito lindo, mas ela também pode ser alguma coisa boa no sentido de o que a gente precisa fazer para Porto Alegre parar de ter enchente. O fato é que quando você constrói uma imagem positiva, e sobretudo se ela é uma ação no mundo, você está mudando de assunto, você está saindo daquele assunto ruim, chato, que te faz ruminar, cair em pensamentos adversos mesmo dormindo, e você vai para um pensamento que seja positivo e de preferência construtivo. O Carl Jung, um dos psicólogos muito importantes da psicologia da profundidade da mente, ele dizia que o sonho ele tem funções compensatórias, ele tem funções pedagógicas e funções orientadoras. Então o sonho ele não é uma coisa que te acontece à noite, na verdade ele é uma instância de aprendizado. O que eu preciso fazer amanhã para viver melhor? Ou o que eu não preciso, o que eu não devo fazer para não viver pior? Professor, eu vou perguntar de novo sobre aquele sonho, porque é muito frequente, tem muita gente me escrevendo aqui enquanto a gente conversa, o sonho é esse da lentidão dos movimentos. Então eu quero correr e vai muito devagar, quero dar um soco para me defender e o soco não sai, fica aquele movimento travado. Existe alguma interpretação mais genérica sobre isso? Existe. Os nossos movimentos, para a gente poder se mover, para você poder dar um passo, você precisa de ativar um sistema que envolve o neurotransmissor dopamina. Todo mundo já ouviu falar da dopamina. Se você tiver e essa dopamina é produzida num lugar bem específico do cérebro, chamado substância nigra, ou negra. Se você tiver uma lesão lá, você vai desenvolver a doença de Parkinson. Seu movimento vai ficar tremido, inseguro e eventualmente ele vai travar. Né? Então o movimento exige a dopamina. Por outro lado, você precisa de dopamina para se motivar a se mover. Uma coisa é dar um passo, outra coisa é querer dar um passo. Por exemplo, estou com sede, vou dar 3 passos para beber um copo d'água. Existe uma outra região do cérebro que é vizinha da substância negra, que chama área tegmentar ventral, que também produz dopamina, mas essa dopamina não é para produzir o passo, é para produzir a vontade de dar o passo. Certo? Estamos juntos aí nessa ideia? Tô sim. Você está usando dopamina para 2 coisas diferentes. Quando você está dormindo, essa dopamina pode ser aumentada, inclusive, os sonhos são frequentemente um estado de alta dopamina, mas o seu corpo não se mexe. Existe um desacoplamento entre o seu mundo interior e o seu corpo. Você não se acordava, você está sonhando que está correndo, você ia acordar. Né? O seu corpo está os músculos estão inibidos. Claro. Frequentemente as pessoas têm sonhos que envolvem dificuldade de movimento,
e que podem acontecer até próximo na entrada do sono, digamos, quando você começa a dormir, ou próximo da saída do sono, quando você está acordando. E isso tem a ver com um certo descompasso entre o seu córtex cerebral, que é o mundo interno, vamos simplificar assim, e os seus músculos, que vão interagir com o mundo externo. Então, por exemplo, quando você está entrando no sono, às vezes você não sente que está caindo. Sim. Isso significa que os seus músculos foram desligados, mas o seu córtex ainda está acordado. Então você está acordado, só que seu corpo acabou de perder sustentação. Aí você sente que está caindo, porque os músculos foram relaxados subitamente. Agora, imagina isso lá na saída do sono. Você está tentando acordar, você acordou, seu córtex acordou, mas os seus músculos ainda estão inibidos. Isso vai te dar o quê? Paralisia do sono. Essa coisa de você não conseguir se mover ou se mover com lentidão, ela pode ser alguma coisa no meio do caminho em direção à paralisia do sono. Ou seja, você não tem dopamina para se mexer, mas você tem motivação para se mexer. Você queria se mexer, mas não consegue. É como se a VTA, a área tegmentar ventral, e a substância nigra tivessem descompassados. Perfeito. Então é uma explicação, claro, muito mais... técnica, digamos assim. É técnica, mas relacionada mesmo acho que neurológica mesmo, né, professor? Talvez, não sei se é esse o termo correto, do que propriamente psíquica, né? Não quer dizer que, por não estar conseguindo dar um soco, que a minha vida está sem motivação e que eu... Não é isso, é algo mais neurológico. Isso é interessante. O biológico vira psíquico. Talvez esteja te faltando dopamina também na vigília. Talvez esteja te faltando dopamina também para se mexer na vigília. Então, não necessariamente a interpretação é só fisiológica. Ela pode ser fisiológica, ela pode ser simbólica e ela pode ser ambas. Eu acho muito interessante pensar que nós somos um experimento em curso sobre hiperativação do sistema de dopamina. Todo mundo que usa um celular e que usa mídia social e fica vendo coisas muito fragmentadas na tela, que é o que está acontecendo com todos nós e nossos filhos e filhas, a gente está submetido a um novo regime de ativação de dopamina que nos sequestra. Isso deixa todo mundo meio deprimido, meio ansioso. A gente está vivendo uma epidemia de ansiedade que tem a ver com isso. Então, talvez, para uma pessoa que está tendo esse tipo de sonho, se afastar das telas, caminhar, fazer exercício físico, dormir melhor, tudo isso pode ajudar a ela ganhar mais dopamina para fazer o que realmente interessa para ela fazer no dia a dia. Perfeito, professor Siddhartha Ribeiro, neurocientista, especialista de renome internacional no tema dos sonhos. Obrigada pela participação, o senhor que participa também do Festival Fronteiras, né, que acontece agora no final do mês aqui em Porto Alegre. Isso, vou estar em Porto Alegre em breve, vou ter um prazer grande de reencontrar o público de Porto Alegre, que é um público extremamente, na minha opinião, extremamente avançado nas ideias, que a gente precisa, na verdade, dar uma grande mudança planetária, e eu acho que Porto Alegre é uma cidade que se tornou um exemplo disso, porque se continuar do jeito que está, não tem como continuar. Festival Fronteiras, que pode falar. Ele vai estar dia 31 de maio, né, professor? 31 de maio. Sábado. Um sábado, no Salão Nobre da Catedral, junto com o Fernando Gabeira. Tem ingressos lá no festivalfronteiras.com para adquirir. É dia 30 e 31 no centro de Porto Alegre. E o professor Siddhartha Ribeiro vai estar no dia 31 de maio aqui na capital. Obrigada, professor. Um beijo. Volte sempre à Rádio Gaúcha. Beijo, prazer estar com vocês. Obrigado.